Olá, alunos! Hoje teremos nossa aula introdutória à física do ensino médio. Será a nossa primeira aula do primeiro bimestre de 2021. Trataremos nessa aula sobre a definição da ciência física, os ramos da física e o método científico. Definição da ciência física. A palavra física ela tem sua origem do termo grego physique, que significa natureza. Seu significado está diretamente relacionado à palavra episterme, que também de origem grega significa conhecimento, ciência. Ou seja, a física foi definida como a ciência que estuda a natureza. Essa é a definição dada pelos gregos da Grécia Antiga. Para eles, todos os fenômenos naturais eram intrigantes e não havia distinção entre o fato de um corpo cair, uma planta brotar ou um vinho fermentar. Com o passar do tempo, houve então a divisão das ciências naturais e assim nasceu a química, a biologia e a própria física, que passou a ter seu próprio campo de estudo. A física procura descrever, prever e justificar, através de leis, os fenômenos que acontecem com a matéria no decorrer do espaço e do tempo. Esses fenômenos estudados pela física estão presentes em todos os lugares, no nosso dia a dia, em nosso planeta, em outras galáxias, enfim, em todo o nosso universo. Na abordagem desses fenômenos, a física utiliza o método científico, não só a física, né? As ciências em geral. Tá, e quais são os ramos da física? Bom, a física é tradicionalmente dividida em ramos. Cada ramo agrupa o estudo dos fatos que apresentam propriedades semelhantes e que podem ser relacionados e descritos por leis comuns. Um dos primeiros ramos que estudaremos é a mecânica, que estuda os movimentos dos corpos em geral. Temos também a termologia, que estuda os fenômenos relacionados à temperatura e ao calor. Temos também a óptica, que estuda todos os fenômenos relacionados à luz. Temos a ondulatória, que estuda os fenômenos ligados às ondas, suas características, propriedades e comportamentos. Outro ramo da física é a eletricidade e magnetismo, ou eletromagnetismo, que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos. E temos a física moderna, que trata da física desenvolvida no século XX, em que podemos incluir a relatividade, a física quântica e a física nuclear. Também vamos ter sub-ramos, como no caso da física moderna, que pode ser dividida em dois grandes grupos, a mecânica quântica e a relatividade. Vamos falar então do método científico, já que sem ele não temos ciência. O método científico ele pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para determinado fenômeno. De forma geral, o método científico pode apresentar as seguintes etapas. Observação, que é a etapa em que o pesquisador observa um determinado fenômeno. A problematização é a etapa em que o cientista ou pesquisador elabora perguntas sobre o fenômeno ou material analisado. Que perguntas são essas? Bom, podem ser do tipo: por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que originaram esse fenômeno? Qual é a composição de tal material? Quais substâncias formam esse material? Qual é a importância desse material? Essas são algumas das perguntas que a gente pode ter, que a gente vai ter na problematização. Em seguida, a gente tem o levantamento de hipóteses, que é a etapa em que o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior, que foi a problematização. Tá? Essas respostas elas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre materiais ou fenômenos semelhantes. A elaboração de hipóteses deve ser feita com muita cautela, porque é por meio delas que a fase de experimentação, que é a próxima fase que veremos, será realizada. Ou seja, elas serão o ponto de partida da experimentação. Logo, temos então a experimentação, a quarta etapa,
Nessa etapa, experimentos e pesquisas bibliográficas são realizados com base nas hipóteses levantadas anteriormente. O objetivo é encontrar a resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados. Cada cientista, isso é importante ressaltar, desenvolve essa etapa de acordo com os conhecimentos que possui e as práticas que são necessárias para o esclarecimento de cada hipótese. Temos também a análise dos resultados, que é a fase após a experimentação, onde o pesquisador analisa cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados e também se estão de acordo com as hipóteses. Caso os resultados não sejam satisfatórios nessa etapa, novas hipóteses podem ser levantadas para que novas experimentações ocorram. Agora, se os resultados da experimentação forem satisfatórios, o cientista parte para a etapa da conclusão. O que vai ocorrer na etapa da conclusão, a etapa final? A conclusão é a etapa em que o cientista verifica se os experimentos e pesquisas realizadas anteriormente respondem aos questionamentos levantados e permitem que ele faça afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados. Todas as afirmações realizadas após a utilização do método científico são chamadas de teorias. Quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas e o resultado é sempre o mesmo, aí sim podemos afirmar que existe então uma lei. O método científico, ele não necessariamente deve apresentar as etapas descritas anteriormente, tá? Um cientista, ele possui toda a liberdade de lidar com o método científico da forma que lhe convém. Isso é explicado detalhadamente no livro Por que as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas, de Michael Shermer. É um livro muito bom, sugiro que vocês leiam, procurem na internet, vocês vão encontrar, tá? Ele trata detalhadamente sobre essa questão do método científico. Existem várias etapas, tá? Várias definições de como devem ser essas etapas, e ele aborda essa questão profundamente no seu livro, tá? Porque as pessoas acreditam em coisas estranhas. Essa foi a nossa aula introdutória à disciplina da física. Espero que vocês estejam empolgados para o estudo desses conteúdos muito importantes e muito interessantes de se trabalhar. E espero vocês nas próximas aulas. Nos vemos lá então.